Café com teu pai. Espero muito que esse vídeo chegue aos inteligentes. E antes de começar esse vídeo, eu queria dizer que eu sou cristã, nunca tive tatuagem, nunca tive piercing, e apesar de ter 30 anos, o máximo de quantidade de homens que eu encostei não enche nem uma mão. Algumas coisas que o Café com teu pai fala são verdade? Sim, algumas coisas são verdade. Mas o Café com teu pai, ele não se aprofunda em algumas questões que ele fala. Deixando claro que esse vídeo não é uma crítica a ele. Inclusive, um abraço pra você. Mas eu queria dizer que certas coisas que ele fala são verdade, mas ele não se aprofunda. E essa é a questão. Vou dar um exemplo. Mulher que tem tatuagem e piercing é feio? Pode até ser feio, mas muitas vezes as pessoas não falam que isso também pode ser feio para os homens. Mulher que tem, eu não gosto de usar o termo quilometragem, mas ok, mulher que tem quilometragem alta, pode ser feio para muita gente? Sim, pode ser feio para muita gente. Mas um homem que também tem a quilometragem alta também pode ser considerado feio para mulheres que não têm a quilometragem alta. Mulheres que não se casaram virgem, podem ser feio? Pode. Mas homens que também não se casaram virgens também podem ser feios para mulheres que preferiram esperar ou para mulheres que preferem a virtude da castidade até chegar ao casamento. E para ser sincera, muitas vezes eu vejo as pessoas utilizando a imoralidade ou moralidade de uma forma que é muito conveniente. Tipo, é imoral uma mulher fazer tal coisa. Sendo que aquilo que é imoral, na verdade, é imoral para qualquer pessoa. Vou dar um exemplo de um ponto de vista cristão. É inadequado, é imoral a mulher ficar com vários homens, principalmente ao mesmo tempo? Sim. Mas do ponto de vista cristão, isso também é imoral para o homem. Só que eu vejo muitas pessoas relativizando a moralidade e virtudes cristãs de modo a beneficiar o próprio ego e os próprios argumentos. E o problema é que muitos cristãos utilizam isso para justificar red flags que, na verdade, nem deveriam ser uma red flag para um cristão. E eu vou utilizar um contexto bíblico para argumentar sobre isso. Por exemplo, lá no livro de Esther, a Esther era considerada uma red flag, porque ela era uma judia que se casa com o rei persa, que é o Xerxes. E para aquela época, naquele contexto, uma mulher judia, uma pessoa de fora, de outra religião ou imigrante, era sim considerado uma red flag. Mas mesmo assim, o rei Xerxes, primeiro, se casa com ela, ama muito a Esther, e inclusive a Esther salva o seu povo judeu através do seu casamento, já que ela passa a se tornar a rainha. Ou até mesmo no Evangelho de São João, quando Jesus vai se encontrar com a mulher samaritana. E Jesus diz que ela era uma mulher samaritana, e além de ser samaritana, ela já teve 5 maridos e ela estava junto de um homem que não era seu marido. Ou seja, uma red flag total para aquela época, e talvez até para os dias atuais. Mas Jesus a redime. Jesus vai se encontrar com ela, ele viaja só para conversar com ela e para redimi-la. E o mesmo acontece com Ruth, que era uma moabita, que era alguém de fora, não era judia, não era judia, era, digamos, uma estrangeira, também uma red flag. E ela se casa com Boaz. E ela entra para a genealogia de Davi e de Jesus. Então, eu vejo as pessoas simplesmente tacando pedra nas pessoas. E esses cristãos muitas vezes esquecem de um dos maiores ensinamentos de Jesus. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E não esqueça, se o homem, o melhor homem que já existiu nesse planeta, que foi Jesus, foi capaz de redimir, de abraçar e de acolher essas pessoas, por que nós, que somos tão pecadores, temos que ficar por aí crucificando as pessoas e julgando-as? Inclusive, um erro no passado, ele pode dar frutos e se tornar um lindo testemunho da graça de Deus, como essas pessoas.